A lenda ecoava pelos cantos da cidade, perdurando através dos anos como um sussurro assustador. No século passado, uma noiva abandonada pelo seu noivo no altar de uma igreja em uma pequena cidade no interior de São Paulo tornou-se uma figura lendária. Ela, uma moça simples, e ele, um homem de posses e herdeiro de vastas terras na região. As informações sobre ele se perderam no tempo, restando apenas o conto trágico da noiva abandonada. Dizem que, após o abandono, ela visitava diariamente a igreja, esperando pelo retorno do amado. O tempo, no entanto, não curou suas feridas. Pelo contrário, a angústia e tristeza a consumiram. A lenda conta que, em um momento de desespero, ela decidiu pôr fim à própria vida, enforcando-se dentro da igreja que testemunhou sua humilhação. Os anos se passaram, mas a lenda ganhou força, deixando a população local com um temor profundo. Dizia-se que, à meia-noite, a noiva abandonada emergia na escadaria da igreja, ainda à espera do seu amado. Seus lamentos ecoavam em meio ao choro, enquanto ela repetia a pergunta angustiante: "Que horas são? Meu noivo ainda não chegou." Meu nome é Marcelo, e sempre fui cético ao longo da minha vida. Mudei-me para essa cidade há pouco tempo, e logo de início ouvi falar dessa lenda urbana que envolvia a cidade. Normalmente, eu não dava muita atenção a esse tipo de história, achava tudo superstição exagerada. Contudo, aqui, as coisas eram diferentes. As pessoas realmente tinham medo de passar pela igreja à noite, e a atmosfera carregada de temor intrigou minha mente racional. Eu gostava de fazer caminhadas à noite. O clima fresco e a sensação de tranquilidade eram um contraste bem-vindo em relação à agitação da cidade grande onde morava anteriormente. Nessa cidade pequena, onde praticamente todos se conheciam, a sensação de segurança era reconfortante. No entanto, mesmo com esse conforto, a sombra da lenda da noiva abandonada pairava no ar sempre que eu passava pela igreja durante as minhas caminhadas noturnas. Mesmo sendo cético, a aura misteriosa da cidade começava a mexer com a minha imaginação. Certo dia, sem muitos planos, decidi ir até a igreja para conhecer o padre. Embora ainda não tivesse entrado na igreja e o padre fosse um completo desconhecido para mim, as histórias que ouvi o descreviam como uma pessoa simpática e sempre pronta para ajudar. A tarde estava tranquila quando cheguei à porta da igreja, com a intenção de iniciar uma conversa casual que, ao longo do tempo, pudesse levar ao assunto da lenda que instigava o medo na população local. O pessoal não estava errado. O padre era realmente uma pessoa maravilhosa. Com um semblante bondoso e palavras suaves, nossa conversa fluiu muito bem. Ele compartilhou comigo informações sobre a cidade e seus habitantes. Falou sobre a igreja, revelando que era uma sobrevivente do tempo, construída em 1950. A terra onde ela foi erguida foi doada à igreja pelos antigos proprietários da região, com a intenção inicial de criar uma vila que, ao longo dos anos, se transformou na cidade que conhecemos hoje. Essa foi a deixa para eu perguntar a ele sobre essa lenda que circula na cidade e que deixa os moradores com medo. Quando perguntei, percebi que o padre não se sentiu muito à vontade para falar sobre isso. Ele tentou mudar o assunto, mencionando apenas que os mortos deveriam permanecer mortos. Insisti, explicando que era novo na cidade e considerava-me cético em relação a esses assuntos. Relutante, o padre começou a compartilhar a história. Quando o terreno e a construção da igreja foram doados pelos donos das terras da região, a primeira celebração de casamento estava marcada entre o filho de um fazendeiro,
proprietário de um grande rebanho de animais, e a filha de outro fazendeiro, produtor de cana-de-açúcar. No entanto, o filho do fazendeiro se apaixonou por uma menina simples da vila, e o amor entre eles foi tão forte que decidiram marcar o casamento. Os pais, porém, eram contra e queriam que o casamento fosse realizado com a filha do barão da cana-de-açúcar, acreditando que isso uniria famílias e fortaleceria suas propriedades. O padre continuou falando que os boatos contam que o filho do fazendeiro, temendo ser deserdado pelo pai, concordou em se casar com a filha do barão. Essa decisão abrupta resultou no abandono da pobre moça, sem qualquer explicação ou satisfação, causando-lhe uma angústia profunda e uma dor dilacerante. A traição e o desgosto marcaram a história, transformando-a em uma trágica lenda que ecoava pelas décadas naquela pequena cidade. O sofrimento da noiva abandonada parecia ter deixado uma marca eterna na antiga igreja. O padre continuou sua narrativa, enfatizando que eram apenas boatos. No entanto, ele também reconheceu um capítulo sombrio na história da igreja. Uma jovem que, mergulhada na tristeza, decidiu tirar a própria vida, enforcando-se na torre do sino. Os eventos passados pareciam ter deixado uma sombra sobre o lugar sagrado, contribuindo para a atmosfera enigmática que persistia na cidade até os dias de hoje. O eco das tragédias do passado parecia ressoar nas paredes daquela igreja, adicionando uma camada adicional de mistério à lenda urbana que assombrava a pequena comunidade. Agradeci a hospitalidade do padre e retornei para casa com aquela história ecoando em minha mente. Percebi que até mesmo o próprio padre parecia ter um temor em relação à narrativa. As sombras do passado projetavam-se sobre o presente, deixando-me intrigado e cauteloso em relação às histórias entrelaçadas na trama dessa pequena cidade. O que começou como uma tentativa de desvendar a lenda acabou gerando mais perguntas do que respostas, e a noite caía enquanto eu ponderava sobre os mistérios daquela comunidade. Como de costume, fiz minhas caminhadas noturnas para manter a saúde. Naquela noite, decidi direcionar meu trajeto para a igreja, já pensando em estar lá à meia-noite, conforme a lenda sugeria. A curiosidade misturada com um certo ceticismo impulsionava-me a explorar a cidade enquanto ela dormia, na tentativa de desvendar os mistérios que permeavam suas ruas silenciosas. Enquanto caminhava pela calçada à frente da igreja, meu relógio notificou o fatídico horário. Era meia-noite. De maneira estranha, o sino da igreja começou a tocar. Achei isso peculiar, pois os sinos da igreja geralmente tocavam apenas em ocasiões específicas, como funerais ou durante as missas, e considerando que a igreja estava vazia naquele momento, não havia motivo aparente para o sino ressoar naquele horário específico. O ambiente silencioso ganhou uma atmosfera ainda mais enigmática naquela noite. Eis que olho para a porta da igreja e não acredito no que vejo. Lá estava ela, uma moça pálida, trajando seu vestido de noiva sujo e rasgado, chorando. Quando percebeu minha presença, levantou o rosto e seus olhos encontraram diretamente os meus. Um olhar penetrante de fúria que gelou minha alma, fazendo-me sentir em perigo iminente. Ela me perguntou com uma voz angustiada: "Que horas são? Meu noivo está atrasado." Resisti à tentação de correr e respondi, meu arrependimento começando a se formar. "É exatamente meia-noite." Nesse instante, um vento forte soprou na minha direção e vozes começaram a ecoar ao meu redor, sussurros sombrios preenchendo o ar. Vultos negros se materializaram ao meu redor e a noiva,
agora com um semblante demoníaco, começou a avançar na minha direção com um sorriso macabro e um olhar diabólico. O terror tomou conta do meu ser e a realidade pareceu se distorcer diante dos meus olhos. Aquele ser que antes era uma noiva triste e chorosa transformou-se em algo diabólico, avançando em minha direção com uma declaração ameaçadora. Você mente. Todos mentem. Todos abandonam. Eu vou matar você. Suas unhas se tornaram enormes e negras, assemelhando-se a garras afiadas. Eu entrei em pânico diante da terrível metamorfose e, com o mínimo de ar que conseguia inspirar em meus pulmões, comecei a me afastar. Desatei a correr desesperadamente, sem ousar olhar para trás. O som de passos rápidos e guturais ressoava atrás de mim, misturado aos murmúrios sinistros que enchiam o ar noturno. O terror me impulsionava e a escuridão da noite parecia se tornar ainda mais densa, como se a própria escuridão estivesse contra mim. No desespero, consegui chegar até minha casa. Ao fechar a porta, senti algo agarrar forte meu pulso, seguido por uma risada assustadora. Ironicamente, eu, uma pessoa cética, me vi rezando fervorosamente pela minha vida. Passei a noite inteira em preces, enquanto risos macabros e vozes chamando meu nome ecoavam pela casa. Quando o sol finalmente começou a nascer, os barulhos cessaram e as palavras do padre ressoaram em minha mente. Os mortos devem permanecer mortos. Compreendi que meu erro, alimentado pelo ceticismo, foi querer desafiar o inexplicável. O silêncio da manhã trouxe um alívio tenso, mas as sombras da noite deixaram uma marca em minha experiência. A partir desse momento, minha perspectiva cética foi desafiada e o sobrenatural tornou-se uma realidade aterradora que eu não poderia ignorar. Hoje, não moro mais naquela cidade, mas as lembranças persistem. As marcas dos 4 arranhões permanecem como cicatrizes em meu pulso, um lembrete constante de que nunca mais deverei desafiar ou brincar com os mortos. Os mortos devem permanecer mortos. Essa experiência alterou para sempre minha perspectiva e deixou-me com uma compreensão profunda de que há mistérios nos quais é melhor não mexer. A cada cicatriz, uma história, e a cada história, a lembrança aterradora da noite em que desafiei o desconhecido e paguei um preço que carregarei para o resto da minha vida.